impossível a gente não fazer uma relação, né? Claro, a gente reforça aqui aquela questão da comparação que já falamos, né? Mas é impossível não fazer essa relação. Afinal, o Papa Francisco também deixou muito clara a sua devoção à Nossa Senhora. E agora, Papa Leão XIV, também no seu primeiro discurso, fala sobre uma devoção mariana. Mas eu gostaria de perguntar agora para o senhor, padre, e também para o senhor, irmão Diego, como que deve ser a relação do cristão com o Papa? A gente vê alguém que está lá em Roma, que aparece ali na sacada, que faz um discurso, que celebra a missa que muitas vezes a gente consegue acompanhar. Mas como que deve ser a minha relação com o Sumo Pontífice? Wilke, como o próprio nome diz, né, o Sumo Pontífice, o Padre Wellington falava dessa função. A religião, ela tem a função de religar, né? Religare, vem do latim, a palavra religião vem religare. Qual é a função da religião? Nos religar a Deus. O que é que nos desconecta de Deus? O pecado. Então, a religião, ela tem a função de religar. E o Sumo Pontífice, ele tem a missão de ser essa ponte que vai, então, nos ligando com Deus, vai nos motivando, vai nos animando a sermos próximos a Deus. Eu queria também destacar, porque um ato que ficou muito forte para nós na aparição do Papa Francisco foi quando, ao invés de abençoar, ele pediu a bênção, demonstrando uma humildade. E eu queria destacar também a humildade apresentada já nesse discurso do Papa Leão XIV, quando ele diz assim: com vocês sou cristão, para vocês sou bispo. Olha que bonito. Com vocês, então eu não estou, né, eu não sou maior do que vocês. Com vocês. Ele se aproxima do povo. Ele se aproxima, isso é uma proximidade, né? Então, com vocês eu sou irmão, eu sou cristão. E para vocês eu sou bispo. Isso demonstra já um Papa próximo. E ao mesmo tempo um Papa que serve, né? Que Para não se vocês, eu sou coloca, um bispo. que não se coloca como alguém distante, mas que se coloca como alguém próximo. Eu já diria que esse é o primeiro gesto de aproximação do Papa Leão XIV, já nas suas primeiras palavras, já no seu primeiro discurso. E quando ele faz esse gesto de se aproximar de nós, como você estava lembrando, é bispo para o povo, é também na ideia de nos comprometer na missão, de nos envolver. Ele está conosco nessa caminhada e ele conta com a gente como nosso pastor. O Papa sozinho não faz muita coisa. Quando a gente vê essa relevância, essa repercussão fora do ambiente eclesial em torno da escolha do novo Papa, é exatamente porque ele é o líder de quase 1,6 bilhões de pessoas no mundo. Pessoas que escutam a voz desse pastor, que seguem a voz desse pastor, que através dele interpretam qual é a vontade de Deus para nós hoje e que nos aponta como nós devemos viver o nosso batismo. Então, ele é o nosso pastor agora, mas ele precisa de nós e conta conosco para que essa missão se torne realidade. Não adianta ele ser, eu sou o bispo de Roma, eu sou o Papa para mim mesmo. É para o povo, é para servir o povo e nos fazer caminhar. Exatamente. Irmão Diego, você falava, né, antes de sairmos para o intervalo, que nós tivemos o cancelamento da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E olha só que coincidência, a nossa produção aqui apurou. O cardeal, né, ele seria um dos pregadores que estariam na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Iriam vir, parece que 3 ou 2 cardeais, e um deles era o cardeal eleito agora, Leão XIV, que estaria na Assembleia Geral dos Bispos. Estaria em Aparecida. Com certeza, como eu disse, quando nós levantarmos, pela função que ele teve como prior dos agostinianos, nós vamos achar muitas ligações do Papa Leão XIV com o Brasil. Alguém tuitava agora há pouco que, apesar de ser um Papa religioso, o segundo Papa americano do continente americano, mas o primeiro Papa do norte do continente estadunidense, ele tem um sangue latino.
porque alguém tuitava agora há pouco, ele fala espanhol melhor do que ele fala inglês. E ele fez questão de usar o espanhol nesse primeiro discurso. Exatamente. Então, ou seja, ele tem esse sangue e esse envolvimento. Ele saudou a sua diocese no Peru, ou seja, essa paixão por essa experiência missionária no Peru, e não fez nenhuma referência aos Estados Unidos. O que eu só quero demonstrar que talvez esse estilo, esse sangue latino que nós nos acostumamos a ver com o Papa Francisco, acho que vai continuar, né? A imagem da hora que ele aparece com os olhos marejados, encantado com a praça, acho que fala um pouco dessa característica pessoal dele com quem nós vamos conviver a partir de agora. Então, acho que nós não vamos ter muito estranhamento, já que a gente gosta de comparar entre o Papa Leão XIV e o Papa Francisco. Nesse primeiro momento, o que a gente viu ali foi que ele se abriu, deixou vir à tona a emoção daquele momento, assim como é típico de nós latinos. Exatamente. A gente gesticula, a gente chora, a gente se emociona. Ri também, né? se for o caso ali. O Papa Francisco, inclusive, tinha uma marca, né, que era o bom humor. Nas suas palavras ali, sempre colocava pitadas de bom humor. Então, a gente pode, de alguma forma, prever que a gente terá um Papa que continuará, né, essa linha aí de olhar com carinho também para esse lado de cá, né, para a América Latina e, obviamente, também para a América do Norte, claro. Ele ocupou missões muito interessantes quando deixou a diocese no Peru e foi para a Cúria Romana. Ele fazia, apesar de trabalhar no dicastério para os bispos, ele fazia parte de conselhos de outros dicastérios para a evangelização dos povos e para o diálogo interreligioso. Então, quando a gente vê o perfil dele, eu fico pensando como é que os vaticanistas erraram e não viram o currículo dele e o colocou à frente na lista dos possíveis eleitos. Outro experiente vaticanista escreveu agora há pouco: estou surpreso porque ele estava na minha lista, mas ele era o 19º ou 20º. Talvez porque não tivessem este olhar para a biografia dele, para o currículo dele, porque ele trabalhou em posições na Cúria Romana, para além da sua experiência pastoral como prior dos agostinianos, como missionário agostiniano, que o capacitavam a ter uma visão da igreja como todo e no mundo todo e para além da igreja. Então, gente, isso tudo para mim sinaliza quem governa a igreja é o Espírito Santo. Não são as nossas conveniências humanas, as nossas escolhas, os nossos desejos. É o Espírito Santo quem governa a igreja, que toca o coração daqueles que estavam lá naquele conclave e que fizeram discernimento e, ao definir o perfil, chegaram neste nome, o nome do cardeal Robert Prevost, agora que nós vamos passar a nos familiarizar com esse nome, Papa Leão XIV. O padre Deilson, todo mundo estava rezando a oração eucarística até uns dias atrás, pelo Papa Francisco, depois tiveram que se acostumar a pular a parte do Papa na oração eucarística e agora vão ter que se acostumar a partir de agora já, né? Na próxima missa, a dizer o Papa Leão XIV. Já está memorizando isso aí? Mas é engraçado, no início aqui, quando falou que ele usaria o nome Leão XIV, a gente tem uma estranheza, né? Mas agora já está mais natural. Já tem algumas horas, né, que a gente está falando sobre isso, está repetindo sobre isso. Então, aos poucos, a gente vai se familiarizando. Porque Leão não é nome, né? Assim, Francisco é um nome. A gente conhece Francisco, Bento, João Paulo. Eu não conheço ninguém com o nome Leão. Sobrenome Leão, sim. Tem até um confrade que tem sobrenome Leão. Mas agora o nome dele é Leão. 14, porque nós já tivemos 13 papas com esse nome. Então, é importante saber por que é a sequência. Então, vamos nos familiarizar com isso, com esse nome, que agora é o nome do nosso pastor. É isso aí. Inclusive, a gente vai continuar com esse assunto, né? Agora, para a gente aprofundar melhor na escolha do nome, Leão XIV, como falamos, o nome de um Papa nunca é escolhido por acaso. Ele carrega uma inspiração, uma referência histórica, um direcionamento para o pontificado. E para nos ajudar a interpretar esse sinal e o que ele pode representar para a igreja neste momento, a gente conversa agora ao vivo com o mestre em teologia e professor Vinícius Paiva. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é uma alegria nessa tarde tão festiva para a igreja, né?
Com certeza. Eu gostaria que o senhor começasse nos explicando e nos ajudando a entender o que diz até aqui, o que a gente pode compreender da escolha do nome do novo Papa, Leão XIV. Vai demorar um pouco para poder assentar a ideia, né? E saber exatamente a motivação e como se deu e se vamos saber. Mas temos algumas pistas, né? A primeira pista, eu acho que é a mais evidente no início, é que ele quer, de alguma maneira, continuar o que foi começado no pontificado de Leão XIII. E é a pergunta, o que Leão XIII contribuiu para a Igreja efetivamente como legado, né? E Leão XIII foi o Papa que escreveu o primeiro documento pontifício a respeito de um tema social, né, que foi a Rerum Novarum, falando dos trabalhadores. E a posição de Leão XIII para a sua época, na virada do século XIX para o século XX, foi exatamente uma posição muito nova, né? Ninguém esperava esse posicionamento da Igreja. Então, de alguma maneira, Papa Leão XIV, ele traz essa continuidade de algo que é importante olhar, que é a doutrina social da Igreja. E quando a gente pensa isso com a vida missionária do cardeal, um padre que escolheu ir como missionário para a América Latina, para o Peru, e ele faz questão de dizer que é missionário, isso aí toma uma proporção maior ainda. Vinícius, queria até saudá-lo nessa tarde e fazer essa pergunta, porque muitas pessoas não entendem o que nós falamos que seja doutrina social da Igreja, né? Não estudaram, né? Não tem conhecimento, precisa de catequese. Então, quando nós falamos que o Papa Leão XIII trouxe a Rerum Novarum, que é esse documento que marca a doutrina social da Igreja, e que agora isso vai virar assunto com o Papa escolhendo o nome de Leão. O que significa doutrina, ou qual seria, assim, em grosso modo, poucas palavras, a doutrina social da Igreja? Seria olhar para aqueles assuntos que dizem respeito à sociedade, temas como justiça social, temas como desemprego, como direito para todos, direito à vida, temas que não são apenas da sociedade, doutrina social, mas são também da Igreja. Então, doutrina social da Igreja são temas comuns à sociedade e à Igreja. A Igreja olhando para esses temas a partir da ótica do Evangelho, que foi isso que o Papa Leão XIII fez na Rerum Novarum, a abordar a questão do trabalho, a exploração do trabalho, do ponto de vista do Evangelho. É esse olhar, é essa ótica que é trazida. E é interessante porque muitas pessoas, como eu disse, por falta de catequese, preferem separar esses assuntos, né? Aqui é minha vida de fé, aqui é a sociedade. O Papa Leão XIII mostra que o nosso caminho de fé tem que sim incidir na nossa presença e no nosso modo de viver em sociedade. E creio que o Papa Leão XIV, agora eleito, vem mais uma vez, não sabemos, ele não explicou ainda o nome, né? Mas vou chamar essa atenção de que a nossa opção por Jesus Cristo deve incidir no nosso modo de viver em sociedade, né? Com certeza. Esse é um problema nosso. Se a gente observar, no seu primeiro discurso com o Papa Leão XIV, o tema que aparece é o tema da paz. E é o tema que foi o último tema abordado pelo Papa Francisco. Então, sim, um pontificado de continuidade, com estilos diferentes, mas as guerras no mundo fazem parte da temática da doutrina social da Igreja. É uma questão que a Igreja tem que olhar e tem que interferir, sim, na medida do possível. Vinícius, também nós ouvimos o Papa Leão XIV, na sua saudação ao povo de Roma, ao mundo inteiro, fazer uma referência mariana, Nossa Senhora de Pompeia. O que você, como mariólogo, poderia falar dessa citação que o Papa fez a Nossa Senhora e chamando todo mundo ali a rezar a Ave Maria? Cada um tem a devoção e a sua espiritualidade. Rezar
foi um gesto simbólico de Francisco, né? A gente lembra quando ele pediu para rezarem por ele, e eu acho que esse gesto simbólico de rezar a Ave Maria vai ficar para muitas gerações. É um Papa que reza, reza conosco a Ave Maria, é um devoto de Nossa Senhora. Então, de fato, para a Mariologia, aliás, Mariologia tem tudo a ver com doutrina social da Igreja. Vale lembrar que Nossa Senhora foi aquela que cantou o Magnificat, né? Muito bem, professor. O senhor já explicou aí sobre esse apelo, esse cuidado com a questão social, isso como legado, né, do Papa Leão XIII. E aí a gente fica, né, nesse exercício de olhar para a história para tentar compreender um pouco do presente. Afinal, Papa Leão XIV ainda não falou muito, a gente ainda não tem muito sobre como será o seu pontificado. Mas o Papa Leão XIII tinha esse cuidado com o social. Eu gostaria de entender, e que o senhor nos explicasse, se isso era comum naquela época, qual foi o contexto desse papado de Leão XIII. Foi um Papa que viveu um momento difícil. Qual Papa não vive difícil momento, né? Mas ali nós tínhamos a ascensão do socialismo muito forte e também a perversidade do capitalismo. Então, aquele pronunciamento de Leão XIII foi um pronunciamento onde ele condenou ambas as posições, ou seja, não é nenhuma coisa nem outra que resolve, o que resolve é praticar o Evangelho. Então, nesse sentido, eu penso que Papa Leão XIV vai também nessa linha de tentar construir pontes, como ele mesmo disse. Ele é um missionário, né? Importante destacar isso, ele é um missionário, ele passou 20 anos no Peru, ele pediu para ir ao Peru como missionário para saber o que é fazer missão, ele construiu pontes na vida dele. Então, essa doutrina social está encarnada também na vida dele como missionário, né? Lembrando que o documento de Aparecida é do ano de 2007, então ele, de alguma maneira, ele quis vir para a América Latina viver aquilo que Aparecida falou sobre missão. Então, temos que aguardar sim, mas eu acho que assim como Leão XIII, ele plantou uma semente para o século XX, eu acho que Leão XIV vai nos ajudar a entrar com coragem da terceira para a quarta década do século XXI, que já vai adiantado. E mais uma coisa interessante em relação ao nome, quem ajudou Francisco foi o irmão Leão, né? Então agora, após Francisco, temos um leão para ajudar a dar continuidade a esse legado de Francisco. Excelente lembrança, viu, Vinícius? Porque mostra que o carisma de São Francisco de Assis continua presente na caminhada da igreja. Não tinha atentado para esse detalhe. Muito, muito obrigado pela lembrança. Professor, muito obrigado por nos ajudar, por contribuir com essa nossa cobertura aqui. Um abraço e até uma próxima oportunidade por aqui, tá bom? Tchau, tchau.